pré-treino é válido tomar? Quais especificações são boas de ver? Pré-treino é bom sim, Carol. Principalmente em treinos que você sabe que você vai fazer grandes volumes. E não é nem por conta de efeito metabólico do pré-treino, é por conta do é por conta da capacidade que você tem, né, da cafeína, a diminuir a percepção de cansaço, tá? Qual o problema do pré-treino? O pré-treino, ele não é muito quanto mais melhor. Se você exagerar na dose de pré-treino, você vai entrar num estado que a gente chama de hipomania, que é um estado intenso de agitação mental. Alexa, ligar ar sacada. Tá foda aqui, tá batendo um sol nervoso. E que é muito desconfortável e que é impossível você entrar no estado de concentração que você precisa para você conseguir treinar direito, fazer o seu treino de forma adequada. Então, você sabe que isso faz tempo, isso tem mais de 10 anos, né? Saíram 2 pré-treinos em pó e tinha um pré-treino em cápsula, Black uma coisa, e que o pessoal tomava e fazia síndrome do pânico. Ou então, o pessoal tomava e fazia uma crise de abstinência assim imediata. Se o sujeito no banheiro aos prantos, cara, o que tá acontecendo? Ai, me dá tristeza, nossa, eu tô pensando isso. Foda. Eu tava me trocando, vi o cara com a roupa de treino sentado no... Até na First isso. Na época o Fernando trabalhava lá. E... Fernando Marques. A gente se conhece... Cara, quase 20 anos que eu conheço o Fernando. Enfim. Então foi na First. O cara sentou no banco do coisa, tava me trocando. E o cara começou a chorar, meu. Do nada, assim. Falei, o que tá acontecendo aí? Machucou alguma coisa, né? Porque... Você tem empatia, você quer ajudar, né? Eu, cara, não sei o que tá acontecendo. Falei, tomou alguma coisa diferente? Aí ele falou, não tomei nada diferente. Aí ele falou, estranho que eu tava tão bem, eu tava tão disposto pra treinar, e começou a me dar uma angústia, aí eu vim pra cá. Aí eu olhei pra cara do cara e falei assim, tomou pré-treino? Ah, tomei. E é sempre o importado, né? Fala, você tem encrenca com o importado. Cara, não é que eu tenho encrenca com o importado, é que pro padrão do americano e do brasileiro é muito diferente o que eles acham sobre pré-treino, assim, sobre o que eles se sentem bem. O americano, ele precisa sentir aquele kick da cafeína, aquela agitação, entendeu? E essa agitação, o brasileiro, ele não gosta muito disso, não, ele não sente bem. E é um crescendo, né? Você toma, você dá primeiro uma disposição, aí você sente um ótimo bem-estar e de repente a coisa começa a mudar. Começa a virar uma angústia, um mal-estar e aí a coisa bate. E aí é a coisa que é o bater o ruim do pré-treino, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a dose, porque é o que faz você ter o efeito benéfico ou não. Eu, por exemplo, eu metabolizo devagar a cafeína, então para mim não combina. Então o que eu faço? Primeiro que eu uso pré-treinos de baixa dosagem de cafeína, né? Que é, no caso, o Horus e o Egid. O Egid ele tem um pouquinho mais, tem 200 mg de cafeína, mas ele compensa o efeito vasoconstritor periférico da cafeína, que a cafeína faz isso com bastante arginina. Ele tem, se não me engano, 1000 mg de arginina, 1 grama de arginina. O que eu gosto bastante, porque você faz recrutamento vascular periférico, e isso ajuda a vascularização, usa uma série de coisas. Maicon de Almeida, isso acontece quando eu tomo cafeína em cápsula. A maioria das pessoas, é muito diferente você tomar a cafeína em cápsula, né, do que tomar, por exemplo, um café, né? Karine, esse pré-treino, ele faz isso mesmo. Então,
ou tem café aqui, chafé, que eu tomo, ou eu coloco uma dose de horas ou de Edge para ir tomando devagar e sentindo o efeito. Aí eu vou acordando com o exercício e eu vou sentindo disposição com o pré-treino. Aí, quando dá mais ou menos aí uns 40 minutos, né, aí eu sinto que eu tô bem, é hora de encerrar a live e descer para treinar. Hoje, por exemplo, o treino é de peitoral e dorsal, que é um treino bem puxado para mim, né? Você imagina treinar peito e costas, 20 séries de cada um. Malandro, é de, como se diz no jargão, cair o cu da bunda, né? Aí o que eu faço? Como é um treino longo, hoje demoro facinho, 1h40 para treinar. Facinho, né? Se eu estou mais cansado, eu não consigo fazer o mesmo número de repetições se eu mantiver o intervalo, então o que eu faço? Eu estendo o intervalo e eu estendo o intervalo para chegar no número de repetições, né? Porque o que conta é o trabalho feito, né? Isso é uma coisa que eu, Renato, Júlio, Belmiro, Jonato, a gente sempre fala para vocês, né? Você precisa fazer a quantidade de trabalho. E eu vi um corte desses de podcast esses dias, do treinador Vitor Biso. Ele estava falando isso, e é exatamente isso que ele falou, né? Você tem que ter uma quantidade de tempo de intervalo que te permita fazer a série. Não adianta você querer dar 30 segundos de intervalo, você tem lá 10 repetições para fazer, você faz 5. Ou então você tem, sei lá, 80 quilos para fazer no supino, você faz 40. Aí você não treinou, né? Você cansou-se, né? É aquela história. Ah, eu vou treinar? Vou. É atividade física? É, então já sei. Vou descer um caminhão de laje, vou descer um caminhão de tijolo. Cara, por mais que seja um esforço físico, isso não direciona o seu corpo para se modificar. Que a unidade de força que você faz por unidade de tempo, ela é pequena, você está pegando um tijolo. Ah, mas são 1000 tijolos. Cara, são 1000 tijolos que pesam, né, 1 quilo que pesa um tijolo, 1,5 kg, mais ou menos, né? Se você ficar pegando, fazendo força com um tijolo de 1,5 kg em cada mão, fazer 1000 repetições, são 100 séries de 10 repetições. Você não vai sair do lugar, né? Você não vai ficar com um peitoral. Por quê? Porque a quantidade de peso é pequena. Você não gera tensão suficiente. Ainda que o trabalho seja magnânimo. Eu estou dando esse exemplo porque é exagerado mesmo, né? Pra você entender que quando você pega uma carga que não chega nem a ser submáxima para você está trabalhando ali 50%, 60% da sua repetição máxima, não adianta, você vai sentir cansado, mas você não vai fazer hipertrofia. Hipertrofia mesmo, né? Pelo menos se você for olhar o Dunkel, o Jeremy Lenick, caras que trataram sobre o contínuo de repetições, esses caras escreveram que você tem que trabalhar ali em 70% da sua carga máxima, o que é muito legal. O Jeremy Lenick tem um trabalho muito legal que ele fala sobre o contínuo de repetições. Então, se eu trabalhar, por exemplo, a 70% da minha carga máxima, quantas repetições eu preciso fazer para ter hipertrofia? E se eu derrubar isso para metade, 35% da minha carga máxima, quanto que eu preciso fazer de repetição para ter hipertrofia? Muito bom, muito bom. O pessoal já entendeu, né? O Wagner Cupertino, ele falou, hoje é meu aniversário. Qual a resposta do Banha? Grande coisa. Você quer parabéns, você vai treinar. Você não precisa fazer nada para fazer aniversário. Você só continuou vivendo. Você foi treinar, né? Então, grande coisa. Vai treinar, o Cupertino. Cabrinha. Vamos voltar para o Jeremy Lenick. Aí, ele comparou essas duas situações e o que ele mostrou? Para você ter efeitos de estímulo semelhante, trabalhando a 70% de um RM e 35% de RM, Wagner Cupertino, você já treinou? São 7h30. Wagner, Fuki não conta como treino, tá? Tem muita gente que acha que é aeróbio. Tem muita gente que faz
como se fosse um WOD de CrossFit. Tem muita gente que continua deitado em berço esplêndido. Não conta, se vira, vai fazer alguma coisa. E não vamos falar mais desse assunto. Mais selfie, já chega dando tapão. Aeróbico em jejum. E eu não falo para vocês a história do Lenick, né? Então, o que ele fala sobre repetições? Se você trabalhar entre 70% de um RM, você vai fazer alguma coisa para hipertrofia entre 10 e 20 repetições. Se você for fazer a 35% de um RM, ou seja, você fez, vamos supor que para você 70% de um RM seja 100 quilos. Você fez entre 10 e 20 repetições. Beleza. Ah, mas agora eu quero baixar o peso, porque eu quero baixar o peso, porque eu quero... Beleza, você fez com 50 quilos agora. Quantas repetições você tem que fazer para ter um estímulo hipertrófico semelhante? Você precisa fazer ao redor de 20 a 80 repetições. Já pensou se o treinador chega para você e fala assim, beleza, vamos fazer aqui 3 serinhas? Vamos. De quanto? Ah, 3 de 80. Tem gente que não consegue, que não faz esse número de repetição no treino inteiro, né? Aliás, de uma série, 3 de 80. Cara, são 10 séries de 8 repetições. Tem gente que não faz isso no treino inteiro. Bora pensar? Você faz 10 séries de 8 no agachamento, por exemplo? Então, uma série é o treino inteiro da pessoa. Que nem o Júlio gosta de falar daquele vídeo de brincadeira lá do... Como é que é o nome daquele cara? Eu gosto daquele cara. Terry Crews. O Eurotreino. Coloca aí no Google, coloca aí no YouTube depois. Eurotreino. E divirta-se. Tá? Então a gente tem essa modificação muito grande, né, do que é a variação da repetição. E aí o Jeremy Lenick ele vai além. Ele demonstra qual é o tipo de alteração que a fibra muscular ela sofre quando você chega na falha pelo peso e quando você chega na falha pela repetição. Fica muito atento agora, porque isso é muito importante. Isso tem relação, por exemplo, à sua sensação de incapacidade de treinar. Então, o que o Lenick mostra é que a forma de ativação do músculo é diferente. E quando a forma de ativação é diferente, a forma que a célula se ativa para fazer hipertrofia também é diferente. Quando você tem a falha pelo estímulo de altíssima repetição, com uma carga relativamente baixa, é como se a célula muscular ela desligasse e não entrasse no estímulo hipertrófico. Quando você entra com um estímulo de alto peso, a célula ela entra em estímulo hipertrófico praticamente imediatamente depois que você saiu daquilo que é a série. Aí você fala, mas por que isso? Não faz sentido, né? Eu trabalho peso é uma coisa que, né, causa uma grande demanda, não só de exercício, de força, mas de energia, né, demanda neurológica. Só que, no entanto, quando eu coloco baixa carga e muita repetição, que eu uso mais energia ainda, né, porque o tempo é alongado, eu desligo a hipertrofia? Sim. Qual é a lógica disso? Eu explico para vocês. A lógica é a seguinte. Quando você dá alto peso para o músculo, percebam, eu falo peso, é proposital. Porque carga pode ser um monte de coisa, né? Você tem carga máxima, você tem carga de trabalho, você tem uma série de denominações que não faz com que carga seja sinônimo, tá? Quando você tem alto peso, o músculo sofre uma alta tensão. Essa tensão física que o músculo sofre faz com que ele tenha ativação de vias que são associadas à hipertrofia por conta da tensão. Quando você tem um baixo peso de trabalho, essas vias elas não são ativadas tão preferencialmente. Então estamos falando de mTOR, P6S6K, né? São vias relacionadas à síntese proteica, principalmente síntese proteica muscular.
Quando você faz muita repetição, o que que acontece? A Priscila Linhares está curiosa para saber o que está escrito na caneca. Eu mostro para você, Priscila. Está aqui, ó. Uma frase motivacional. É bem motivacional para você isso aqui? E do outro lado, é o que você está fazendo aqui. Não, que querer caneca? Fica quieto aí. Arthur quer saber TPC para creatina. Arthur, você tá me sacaneando, ô seu charmutinha? Nem vem com ideia, hein? Então vamos lá, qual que é o racional? Por que você tem essa resposta, né, de a alta repetição não ter mais o alto peso, ele ter estímulo para síntese proteica para hipertrofia, né? E quando a gente fala hipertrofia, entenda hipertrofia suprafisiológica. É isso daqui. Além do que aquilo que você desenvolveria, né, só pelo seu amadurecimento físico, né, induzido pelo exercício, que é o que o treino faz. Hipertrofia suprafisiológica. E quanto mais suprafisiológica, mais difícil. Quando você faz altíssima repetição, você até ativa mTOR, P6, S6K, S6, você ativa essas vias. Só que em muito menos amplitude. E por conta da demanda energética grande, você começa a ativar vias metabólicas que são ligadas a adaptações de resistência. Por exemplo, via do AMPK. Você gera uma porrada de radical livre, né? Ou formas redutoras, redutoras de oxigênio, né? Então, o que ativa a formação de AMPK, e aí você ativa inclusive outras vias metabólicas, via das MRFs, via das MACs, né? Que são ligadas a catabolismo muscular. Gente, musculação, no sentido de você ganhar massa muscular, é uma arte. É arte no sentido de artesanal. Você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo, tá? Aí, Caroline, sua canequinha é uma das que eu mais gosto, tá? Então, é isso que acontece, né? Se vocês ficaram curiosos, dá uma olhada na produção do Dr. Jeremy Lenick, é um cara que escreve muito legal. Ele traz coisas práticas pra gente, né? Eu acho que tem uma tétrade legal. Se você quer ler em inglês, então Jeremy Lenick, Dunkel, Brett Contreras, Schoenfeld, são caras que sempre vão falar isso. E nesse sentido, né, que tá mais ou menos na mesma página do Lenick, né, tem o Schoenfeld propondo que é a pirâmide do estímulo, né? A base da pirâmide, então, mais importante, seria o peso. E aí você tem, em quantidades iguais, aqui no topo, né, uma metadinha do topo para cada um. Uma metadinha do topo para cada um. Ó que legal. Essa metadinha do topo, ele fala da resposta inflamatória. Então é o número de repetições, dor, rubor, calor, turgor, perda de função. E do outro lado, o dano muscular, né? Ou seja, a deformação das cabeças de miosina, se você quiser no micro do micro. E aí o que você está enxergando lá? Você está enxergando lá o que é uma modificação causada principalmente pelo estímulo excêntrico, né? Excêntrico, quando você faz força contra o sentido natural de encurtamento do músculo. Bora! Falando muito de musculação hoje, hein? Olha, fiquei acho uns 20 minutos musculação.